Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. Amém? Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos aires, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, e pedimos agora, Pai, que o Senhor venha nos conduzir na meditação da mesma. Que em nome de Jesus, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu venha falar aquilo que o Senhor colocar em meu coração. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor abençoe também as nossas crianças ali, ó Pai, que estão sendo ministradas também através da Tua palavra e através, ó Deus, daqueles professores que ali estão. Usa cada um, ó Pai. Firma essa palavra no coração das nossas crianças, Pai, para que elas sejam fortes, sejam firmes, ó Pai, no caminho do Senhor. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na verdade essa palavra é uma palavra onde Paulo escreve aos Tessalonicenses. No final, aqui no versículo 18, nós vemos que essa palavra ela foi liberada com alguns propósitos, né? E um deles foi trazer consolo ao coração daquele povo. Mas, antes de falar disso, eu quero dizer que o propósito central da palavra de Deus, em todo o tempo, né? Antes, durante e depois, né? No passado, no presente e no futuro, o propósito central sempre foi o quê? A obra redentora do homem, a obra de Cristo, de salvação na vida do homem. Às vezes você pensa assim, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Nós vemos isso em João, no capítulo 3, versículo 16. Mas, se nós formos olhar lá para Gênesis, no capítulo 3, versículo 16, versículo 15, melhor, nós vamos ver que ali mesmo, né? O Senhor, Ele já estava declarando, Ele já estava dizendo que um dia Jesus ele iria vir para poder salvar a humanidade. Veja só: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deixa aí. Aqui nós vemos que o Senhor ele estava estabelecendo uma sentença sobre a serpente, né, o diabo, que havia feito com que o homem, ele pecasse, ele desviasse, ele transgredisse uma
uma ordem do Senhor. Então, foi dada uma sentença para o homem, foi dada uma sentença para a mulher, e também foi dada uma sentença à serpente. E a sentença que foi dada à serpente foi essa: porém, inimizade entre ti e a mulher. Veja só, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nós vemos que aqui a palavra já estava falando de alguém que viria para verdadeiramente destruir o diabo. E nós olhamos lá para Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, quando a palavra do Senhor diz que, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Veja só, que a palavra ela se cumpre. Aqui a palavra está dizendo: vindo, porém, a plenitude do tempo, chegado o tempo, então Deus enviou o seu Filho, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Deus envia Jesus com um propósito. Qual o propósito? De salvar, de salvar o homem. E é o que eu tinha dito lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, a gente vai lá para Colossenses, no capítulo 2, do versículo 14 e o versículo 15. Coloca aí para mim, Colossenses capítulo 2, isso. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Próximo. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Volta no 14 e deixa aí para mim. Então, queridos, lá em Gênesis nós vimos Deus dando uma sentença para o homem, falando para a serpente que um dia, haveria de vir um homem nascido de mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, que iria destruir o projeto do diabo contra a vida do homem. Qual é o projeto do diabo contra o homem? A Bíblia diz, lá em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. E ele fazia isso desde o início. Lá no Éden já começou a fazer essa obra de destruição, essa obra de afastar o homem de Deus. Então, a palavra diz que vindo os tempos, a plenitude dos tempos, Deus, o Filho de Deus, ele nasceu de mulher. E aí a gente vê aqui em Colossenses, quando a palavra de Deus diz, volta lá, Colossenses capítulo 2, versículo 14, que aqui se cumpre o que havia sido escrito lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Porque a palavra está dizendo assim, que Jesus, que tendo cancelado o escrito de dívida, quem foi que cancelou esse escrito de dívida? Foi Jesus através do sacrifício lá no Calvário. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Havia uma promissória na mão do diabo, irmãos, com um preço que ninguém podia pagar. E nós estávamos o quê? Condenados ao inferno. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra diz que o salário, pois todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Então o homem, a partir do momento em que ele pecou, ele foi separado de Deus. E eu já falei aqui que existe 3 tipos de morte. Talvez nem todos estavam aqui, mas existem 3 tipos de morte.
existe a morte espiritual, existe a morte física e existe a morte eterna. A morte espiritual, ou melhor, morte é o quê? É separação, né? Morreu, separou, foi embora. A morte espiritual aconteceu quando Adão e Eva eles pecaram. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, se não me engano, Deus fala para eles, olha, vocês podem comer de todos os frutos, né? Disse o Senhor. Não, é 3 então, mas deixa lá, esse aí eu não sei, não estou bem certo dele não, deixa quieto. Mas a palavra diz, de todos os frutos do jardim vocês vão poder comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis, porque no dia em que deles comerem, vocês vão o quê? Morrer. E aí eles comeram, mas eles não morreram, pastor. Mas o que eu disse? Existe uma morte espiritual. Foi uma morte espiritual, foi uma separação de Deus, porque havia ali uma comunhão do homem com Deus. Deus iria ter com o homem todos os dias, na viração do dia, conversava com ele, mas houve um dia que Deus chegou ali e disse, Adão, cadê você? E Adão disse, Senhor, eu ouvi a tua voz e eu me escondi, porque eu estava nu. Sabe? Houve uma separação, aquela comunhão. É isso que acontece na vida do homem, quando o homem ele quer muitas vezes seguir a Deus, mas o pecado fala mais alto no coração do homem. O homem então se distancia porque ele tem que optar. Porque a Bíblia diz, olha, andai no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Porque as obras do Espírito são coisas boas, né? Mas as obras da carne são coisas ruins, é o pecado. E aí, houve essa morte espiritual. E a partir disso, a palavra do Senhor diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado entrou o quê? Entrou a morte. Não só mais a morte espiritual, mas agora a morte física também. E aí já é a segunda morte. E existe a terceira morte, que é o quê? A morte eterna. Essa morte é a mais terrível de todas, porque na verdade, embora o homem tenha pecado e separado da glória de Deus, né? Mas Deus proveu um meio para que nós pudéssemos retornar à presença dele, que foi o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Agora, a morte eterna é quando o homem, ele vive nesse mundo e ele rejeita o sacrifício de Jesus. Ele rejeita Jesus, que pagou um preço por ele. E se ele rejeitar e continuar rejeitando, um dia ele vai morrer sem Jesus e ele vai morrer eternamente, ficar eternamente longe de Deus. Agora vocês já imaginaram o que é viver uma eternidade longe de Deus? É ruim demais, irmãos. Eu imagino, né? Eu estava ali em casa, a Sueli estava lá no encontro, e eu estava me arrumando, e eu estava sentindo uma falta dela, sabe? Eu não falei isso para ela não, porque senão ela fica se achando, né? Mas estava tão ruim. Né? Aí, vocês já pensaram, 3 dias, na verdade, sábado para domingo ela dormiu lá em casa, né? Mas estava ruim. Agora vocês já imaginaram uma comunhão com Deus? E de repente a pessoa assim, ela morrer, e de repente ela vê que ela vai ficar uma eternidade agora no inferno, sem esperança, porque morreu, acabou. A Bíblia diz lá em Hebreus que ao homem, acho que 3:27, que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo.
Ao homem está ordenado morrer uma única vez. Ele não vai morrer duas vezes. Não existe reencarnação, irmãos. Isso é uma mentira, né? Inventada. E muitas pessoas, às vezes, acham que eles vão morrer, depois ele vai, na verdade não é morrer, né? É desencarnar, para depois encarnar em outra pessoa. Não existe isso. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, há uma separação eterna, porque todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Mas Jesus, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. E nós precisamos entender que para que nós possamos ter essa vida abundante, nós precisamos aceitar o plano de salvação que a Bíblia nos mostra, que é aceitar a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Sabe, a gente ouve muitas palavras bonitas, muitas pregações inspirativas, muitas pregações de autoajuda, muitas pregações que, na verdade, a Bíblia diz que nós somos abençoados e que nós somos prósperos, que nós somos vencedores, e tudo isso é verdade, mas tudo isso vai acontecer a partir do momento em que eu confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus, pela misericórdia dele, ele abençoa muitas pessoas, porque a Bíblia diz que Deus dá a chuva aos justos e aos injustos. Sabe, a chuva está caindo aí para todos, e a chuva é bênção de Deus. Então existem bênçãos que ela é estendida a todos, mas existe uma bênção, e existem outras bênçãos que elas só acontecem a partir do momento que eu tenho uma aliança com Jesus. Quando eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, então eu passo a ter direito a milhares de promessas que Deus já estabeleceu na sua palavra para a minha vida e para a sua vida. Sabe? Porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, não podemos alterar, né, a ordem das coisas. Quando está dizendo aqui buscar em primeiro lugar o reino, nós temos que, aqueles que estão fora do reino, precisam entrar para o reino. E aqueles que estão no reino, precisam avançar no reino. E quem é que está fora do reino? Aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, nós precisamos pregar isso, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Sabe, nós estamos vivendo um tempo em que nós não podemos mais, como disse Elias para Acabe: até quando você vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar aí? Não, eu vou dar mais um tempo. Não, eu vou viver mais um tempo, eu estou muito novo. Quantas vezes a gente ouve isso? Não, eu estou novo ainda, eu vou curtir mais a vida. Quando eu tiver mais velho, aí eu vou aceitar Jesus. E quem disse que você vai chegar na velhice? Eu não estou jogando praga em você, não. Mas a morte é para quem está vivo, né? A morte não é para os velhos, não é para as pessoas assim, igual o pastor Danilo, o pastor Charles, né? Igual o Sérgio. Não, a morte é para quem está vivo. Então a gente tem que pensar. Eu não posso fazer igual aquele vereador que estava discursando lá, né? Fulano dormiu e acordou morto, né? Então, acordou morto, né? Então, irmãos, hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar. Quem garante que amanhã nós vamos estar aqui? Nós precisamos
entender que eu preciso ter um encontro com Jesus o quanto antes. Aqueles que ainda não tiveram, ter um encontro com Jesus o quanto antes. E eu vou dizer para você que a palavra do Senhor, ela é muito clara, que se eu tenho Jesus, eu tenho a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Sabe? E aí, os discípulos, eles estavam assim preocupados e perguntando para Jesus: Senhor, há tantas coisas que falam acerca dos últimos dias, né, da sua vinda, quando o Senhor vai voltar? E Jesus começa então a falar muitas coisas acerca dos sinais que antecederia a sua vinda. E ele diz: olha, vai haver guerra, rumores de guerra, fome, peste, tantas coisas. E lá em Mateus capítulo 24, no versículo 12 e versículo 13, a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos, muitos, ou melhor, e por se multiplicar a iniquidade, o amor iria se esfriar de quase todos. Quase todos. E aí no versículo 13, a palavra do Senhor diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Sabe, irmãos, haverá um tempo, para mim não é a grande tribulação, mas nós já estamos começando esse período de dores. A gente estava vendo esse terremoto que teve lá em Mianmar, né, se não me engano, aqueles prédios, aqueles edifícios sacudindo, balançando, aquelas águas das piscinas caindo ali, tanta coisa, quantas pessoas já morreram. Isso, às vezes você pode até dizer: pastor, mas isso acontece direto. Sim, mas a intensidade com o que está acontecendo cada vez maior, sabe? E tantas coisas que estão acontecendo, de forma que as pessoas, elas estão ficando assim, preocupadas, estão ficando angustiadas, estão ficando aflitas, diante de tudo que está acontecendo. E aí, a Bíblia diz que nós precisamos permanecer firme, porque nesse tempo, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, as desgraças, o amor de quase todos iria se esfriar. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Porque muitas pessoas podem abandonar a Jesus, pode abandonar a fé, pode rejeitar, achando que há um outro caminho que trará um alívio maior. Não, permanecer até o fim e será salvo. E aí Jesus continua, lá no versículo 27 do capítulo 24 aí de Mateus ainda, dizendo: olha, que assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Sabe? Muito rápido. Rápido. Assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. No momento em que a gente não espera. Às vezes, quando está preparando para chover, a gente pode até assim ficar esperando que de uma hora para outra um relâmpago possa acontecer, né? Mas a gente não sabe quando ele vai acontecer. Olha lá, está acontecendo agora. Mas não é a volta de Jesus, não, é só um relâmpago da chuva. Aí já tinha gente que já estava querendo sair, né, correndo. Então, irmãos, assim, vai ser rápido, vai ser ligeiro. E Jesus estava dizendo isso por quê? Porque nós precisamos estar apercebidos, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos para a vinda do Senhor. Eu espero que você esteja
preparado, não se preparando mais, esteja preparado, porque o negócio pode acontecer qualquer hora. Preparado, irmãos. Primeira coisa para preparar, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não tem outro caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Ele é o caminho. Se não for por Ele, você pode procurar o caminho que você quiser, mas se não for por Ele, você não vai chegar no céu. E nós precisamos pregar essas verdades, irmãos. A gente fica pregando muita bênção, e bênção aqui, bênção dali. Bênção é bênção, né? Bênção é muito bom. Mas se não tiver Jesus, a bênção vai passar. E aí Jesus volta e nós vamos ficar, se a gente não tiver feito uma aliança com Ele. Então, aí lá em Mateus 24, versículo 43, Jesus ainda fala para os discípulos: se o pai de família soubesse, né, a que hora, 43, soubesse a que hora viria o ladrão, ele cuidaria, para que o ladrão não entrar na sua casa, né? Tá aí, mas considerar isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, irmãos, ele está dando um exemplo. Quantos aqui já foram roubados, já tiveram a casa roubada? Levanta a mão. Falei, misericórdia. Vocês estão orando pouco. Quantos desses que já foram roubados, que o ladrão mandou um telegrama para você avisando que ia te roubar lá na sua casa? Nenhum. Esses ladrões é difícil, hein? Então, é isso que Jesus está falando. Ele está pegando um exemplo do ladrão que vem para roubar, e ele está dizendo: assim vai ser na minha vinda. Eu vou vir numa hora que vocês não vão estar esperando. Então, prepara, cuida da sua casa, a casa lá mesmo, né, do lar, e da sua vida, da casa do Espírito Santo. Cuida, porque vai chegar a hora. Sabe, e esse texto que nós lemos, as pessoas lá da igreja em Tessalônica, os tessalonicenses, eles estavam assim, angustiados, preocupados, porque eles não haviam entendido ainda a mensagem que Paulo estava ministrando. Alguns achavam que quando eles tivessem Jesus, eles iriam continuar vivos até a vinda de Cristo. Outros estavam angustiados acerca da morte. Como que seria isso? Então, Paulo, ele começa a ensinar os irmãos ali, dizendo: olha, eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, né, daqueles que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Veja só, quem é que não tem esperança? Aqueles que não tinham Jesus ainda, que não tinha feito uma aliança com Jesus. E ele está dizendo: olha, eu não quero que, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, com respeito aos que já morreram, para não vos entristecerdes com os demais. Porque as pessoas que não tinham Jesus, elas estavam angustiadas. Mas Paulo está dizendo: vocês é diferente. A história de vocês é diferente, a realidade de vocês é diferente. E eu quero dizer para vocês que a sua história e a nossa história, ela é diferente daqueles que ainda não têm esperança. Sabe, há muitas pessoas ainda que não têm esperança, que não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas aqueles que já fizeram uma aliança com Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, a palavra diz: Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a tantos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
mas nós já recebemos Jesus, amém? Amém? Então nós já nos tornamos filhos de Deus. E aí a gente olha para Romanos capítulo 1, versículo 1, diz: porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá a vida eterna. Tem a vida eterna. Tem. Fala assim, irmãos, tem. Tem, é presente ou é futuro? É porque eu matei a aula de português nesse dia. Tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então Paulo ele está dizendo: olha aí, eu não quero que vocês estejam angustiados, que vocês estejam preocupados com relação à vida de vocês, porque aqueles que não têm esperança, que não têm Jesus, eles precisam ficar preocupados, mas vocês já têm o nome de vocês escrito no livro da vida. Então, fica firme. E aí ele vem: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja só, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante ou através de Jesus, por intermédio de Jesus, Ele vai trazer, em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja que Paulo está dizendo: olha, eu quero que vocês se alegrem, porque quando Jesus vier, Deus trará com Jesus aqueles que dormem, aqueles que estão mortos em Cristo. Jesus ele não está morto, ele diz que aqui Jesus morreu e ressuscitou, e quando ele se manifestar, então ele vai trazer os mortos em Cristo, e nós, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados, para encontrar com esses mortos que morreram em Cristo nos aires, para encontrarmos com o Senhor. Aleluias. Você pode aplaudir o Senhor por isso, amém? Porque Ele é fiel, o Senhor é bom. Há uma promessa de vitória, não há promessa maior do que essa. Eu posso ser rico, eu posso ser milionário, eu posso ser pobre, mas se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Se eu tenho Jesus, eu sou rico, porque dinheiro nenhum desse mundo pode comprar a salvação de uma pessoa. Ninguém, não pode. Então, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos aires, e assim estaremos para sempre. Não é para alguns dias, mas é para sempre. E o céu, irmãos, o céu não vai ser um lugar monótono. Às vezes as pessoas pensam assim, mas acho que o céu vai ser muito monótono, porque diz que lá os anjos ficam assim toda a vida: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo. Não. Sabe? Não tem nem como comparar, Se você já viajou, já foi para muitos lugares bonitos, se você já viu alguns lugares que você sonha em ir, conhecer, você diz: nossa, que lugar bonito.
não pode comparar com o céu. Não pode. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em João, que aqueles que morreram com o Senhor, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, isso aqui não é vida. Mas tem gente em que ainda insiste a viver aqui na agonia dos impostos, na agonia das contas, na agonia da correria do dia a dia, do que ir lá para o céu. Eu não entendo isso. Sabe, há um livro do Max Lucado que diz: quando o Senhor voltar. Ele conta a história, lá no livro ele conta a história de que quando ele viajava, os meninos dele ficavam doidinhos para ele voltar, né? Mas não era por causa dele, era por causa daquilo que ele trazia. Não é assim? Todo mundo já passou por essa experiência, né? Todo mundo aqui que é pai, que viajou, eu, a Sueli, a gente viajava, às vezes os meninos ficavam, eles não ficavam com vontade que a gente chegasse por causa da gente. Porque já ficava pensando, o que eles vão trazer? E eu acho que até hoje é assim, viu, irmãos? Mesmo depois de velho, né? Agora aumentou mais a conta, porque é eles e os netos. Então, mas nesse livro ele fala que nós precisamos ansiar pela volta do Pai. Não pelo presente que Ele pode nos dar, mas porque nós queremos Ele. Nós queremos a presença dEle. Porque quando nós temos Ele, nós temos tudo que Ele pode nos dar. Sabe? Temos tudo. Então almeje primeiro Ele. Porque se você tiver Ele, você vai ter tudo o que é dele. Porque o filho tem tudo que é do pai. O que é do pai é do filho. Deus é bom. Sabe? E há tantas vidas angustiadas, tantas vidas sofrendo. E Jesus, Ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aí você diz, mas trocar um jugo por outro jugo, trocar um fardo por outro fardo, a gente aí no mundo aí já tem um fardo para carregar. Mas ele está dizendo que o fardo do mundo é pesado, mas o dele é suave. O fardo do mundo é a tribulação, mas o fardo dele é a paz. O fardo do mundo é a tristeza, mas o dele é a alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, irmãos, vale a pena a gente pagar um preço para que nós possamos manter essa comunhão, para que a gente não venha cair naquela situação de Mateus 24, 13, ou melhor 12, que por se multiplicar a iniquidade, as dificuldades, as situações, o amor de quase todos vai se esfriar. E se a gente sabe que isso vai acontecer, então que nós possamos fazer algo para que isso não nos atinja, para que o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança permaneça firme, permaneça verdadeira em nossas vidas. Amém?